Salve galera, beleza? A gente tá aqui de novo com a mesma roupa porque eu não tomo banho. Mentira, eu tô gravando tudo no mesmo dia, que sobrou um tempo aqui, tô sem nada pra fazer. E quando a gente tem processo criativo, a gente precisa colocar tudo pra fora, então por isso que tá tudo assim, com a mesma roupa mesmo. Eu penso até em disfarçar, mas não. Não, é desse jeito mesmo. Hoje a gente tá vindo pra segunda dica de interpretação, tá? Dessa vez não é nenhuma caracterização da voz, nem nada assim, mas sim a questão de motivação do personagem, que eu acho que isso é uma coisa que muda muito o RPG. Não necessariamente é uma obrigação, a gente pode jogar de outras formas, que a gente não vai trabalhar com esse negócio de motivação do personagem. A gente pode fazer um RPG de pancadaria, e a motivação do personagem é só descer o cacete. O personagem pode ter uma motivação de só querer descer o cacete, não tem nada de errado com isso, é tudo forma de jogar, tá? A forma como eu crio meus personagens, eu nunca crio um personagem porradeiro, e muitas vezes me arrependo disso, mas não importa. O importante é você se divertir, e eu me divirto chorando, mas tá bom, faz parte. Motivação do personagem, o que a gente vai fazer então pra gente entender essa motivação do personagem? O que ele quer, né? Simples assim, o que ele quer. O que motiva ele a seguir em frente, né? A agir, a se aventurar, a conhecer as coisas, a ajudar alguém. Qual é a razão dele, né? É uma coisa egoísta? É uma coisa filantrópica? Ele tem motivos pessoais, assim, ocultos, que ele não conta pros outros, mas ainda assim ele tem que ter, né? É uma coisa que, por exemplo, eu tô jogando vampiro agora e eu criei um personagem que é o Ashura, que ele é um vampiro que ele faz coisas muito ruins, ao mesmo tempo ele é muito empático. Ele sente pena das pessoas, ele fica sempre se questionando sobre essa imortalidade, até quando ele vai viver essa vida. Ele tem alguns princípios do cristianismo, então ele fica perguntando como é que é a vida após a morte, e se existe essa vida após a morte, por que ele não morreu, né? Quando que ele vai morrer, quando que vai ser a vez dele. E ainda assim ele não vai até o caminho da morte porque ele acredita num destino, né? Ele precisa entender quais são as ferramentas, né? O porquê que esse ser, que esse Deus, né? Ou não, essa força, porque ela decidiu que existiriam pessoas que não morreriam depois de morrer. E ele segue esse caminho tentando descobrir isso. Ele vê situações que confundem ele é uma pessoa egoísta, ele entende desse egoísmo dele, isso que é interessante. Ele sabe que ele é egoísta, ele deixou de salvar já um amigo numa situação que era problemática, que ele sabia que se ele salvasse, ele poderia morrer, e ele nunca faz quando é nessa situação, porque ele está sempre preservando a própria vida, embora ele não goste da própria vida. Essa é a ironia. Então, meio que pra esse lado, entende? Trabalhar as motivações e as contradições dos personagens vão ser bem interessantes em cenas de diálogo, né? Porque, por exemplo, você pode ter ali na sua frente a resposta para algum enigma, para alguma coisa. O jogador sabe disso, que se ele perguntar para aquela pessoa de determinada forma, ele vai conseguir alguma coisa. E daí às vezes é só isso, já basta, sabe? A gente tem ali, o narrador colocou uma situação, o jogador entendeu qual que é a situação. Por exemplo, eu tava jogando com o pessoal, tinha algumas pessoas no bar em que eles deveriam interrogar essa pessoa, o pessoal entendeu isso. Só que a personagem que se colocou em situação de interrogar, ela era uma coisa muito chucra, sabe? Ela era muito agressiva. Então ela não interrogou, ela simplesmente bateu nas pessoas porque elas estavam dando risada ali. Na verdade era um flerte, só que o personagem era muito chucra, era muito agressiva. E o objetivo dela era sempre arrumar briga, sabe? Era sempre mostrar que ela é mais forte do que os outros. Essa é a motivação dela. Ela era uma clériga do Mestre Arsenal. Quem conhece Tormenta sabe. É só pancada, sabe? Eles querem mostrar sempre que eles são aptos a vencer em luta. Então, por isso ela resolveu bater dessa forma. Então é interessante aí, ó, novamente, uma forma, um personagem chucro, porrada, que ainda assim pode ser a motivação dele, sabe? Desde que você entenda que se esse é seu modus operandi, utilize esse modus operandi, sabe? Em situações que, mesmo que não sejam exatamente as ideais, exceto quando você percebe que é um risco de morte ali, né? Que aí você vai ter que baixar a tua cabeça. Mas ainda assim abaixa a cabeça de nariz em pé, sabe? De repente. Então é isso, galera. Motivação dos personagens é uma coisa interessante pra você pensar. Lembra sempre o que seu personagem quer, por que ele quer, e também onde ele se contradiz naquilo que ele quer, sabe? Onde que existem essas contradições internas
Quando você começar a trabalhar essas contradições junto com a motivação, o personagem vai ficar um pouco mais real e mais interessante. Uma das formas de você poder explorar isso no RPG é com narrações, sabe? Falar o que o seu personagem está pensando, o porquê que ele está fazendo aquilo. Ele aceitou ir caçar aqueles goblins, mas é só pelo dinheiro? Se é pelo dinheiro, por que ele quer esse dinheiro? Sabe? Quando ele viu determinada vítima de alguma situação, o que ele lembrou, qual que é a memória que ele tem, de repente. Propõe esse tipo de coisa que, de repente, dependendo do RPG que você está jogando, né, claro, do narrador, mas esse tipo de coisa vai deixando mais rico e também dando ideias pro narrador utilizar. De repente você lembrou de um irmão que você teve, ou de um amigo que você teve, que passou por uma situação ali, foi caçado por um grupo de goblins quando vocês eram crianças, e pode ser que o narrador até utilize esse seu amigo de infância em um outro momento. E isso vai dando uma profundidade cada vez maior para RPG, e você vai conseguindo até, talvez, como já aconteceu, se emocionar, sabe? Não só rir, não só se divertir, mas se emocionar mesmo com a situação que foi proposta. Então, esse negócio de motivação, contradição e valores dos personagens é uma coisa bem legal para você ir trabalhando sempre. Se não for possível dentro da própria mesa, com as palavras do seu personagem, de repente com pensamentos que você fala que ele pensou. E isso ajuda você e ajuda o narrador também. E também, de alguma forma, pelo menos na minha opinião, deixa a mesa mais rica. Então é isso, espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiu, novamente, como a gente sempre fala, comenta aí embaixo, me dê dicas, feedbacks, que tipo de coisa, conteúdo você acha que seria interessante eu criar aqui. E, bem, se não seguiu ainda, siga o canal. Até uma próxima, valeu galera, brigadão, falou, tchau, tchau.